exploradores. Nosso passeio tá começando aqui na Avenida Paulista, ó. Aqui na estação de metrô Consolação, na esquina da Paulista com a Augusta. Ali, ó, tá o Conjunto Nacional. Aqui na minha frente tá a Augusta. Mas hoje a gente vai descer pela Frei Caneca, que tem uma história super curiosa ali. Outro dia a gente já desceu aqui pela Augusta, né? Sempre que eu venho trabalhar aqui nos jardins, eu volto a pé gravando com vocês. Para vocês entenderem aqui essa localização, porque eu sei que tem bastante gente que é de fora que me acompanha. Aqui na Paulista, do lado direito dela começa os Jardins, que é um bairro bem rico, né? E do lado esquerdo aqui, descendo, a gente vai pro centro, pra Bela Vista, pro Bexiga, que já é uma parte menos nobre da cidade. Então, eu tô vindo dos Jardins e a gente tá descendo pra Bela Vista. E por que eu escolhi descer pela Frei Caneca hoje? Primeiro, porque a gente já desceu pela Augusta uma vez. E segundo, porque na Frei Caneca tem algumas coisas legais pra gente ver, pra gente saber, pra gente conhecer. E também tem um rio que passa ali por baixo, que tá canalizado, mas que lá no finalzinho dela a gente consegue escutar ele ainda. Em alguns outros vídeos eu já até mostrei pra vocês, né, que quando chove muito aqui em São Paulo, a gente vê dias depois a água continua escorrendo pelo meio-fio como se fosse um vazamento, sabe, de água limpa. Mas na verdade são vários rios que estão enterrados por aqui, que acabam extravasando e correndo por cima pela via. A gente já viu um rio desse lá na rua Riachuelo, lembra que eu mostrei pra vocês a água vazando pelo asfalto? Então essas coisas às vezes acontecem aqui. Não é o caso, não chove aqui já tem uns dias. Choveu tem um tempinho, um fim de semana aí, mas já nem foi tanto assim. Mas ainda assim dá pra gente ouvir, porque lá embaixo tem um desnível, é tipo uma cachoeira, sabe? Que tá embaixo da terra. Mas é isso. Aqui a gente já tá na Frei Caneca. E eu já falei pra vocês também que quando eu vim morar em São Paulo, eu vim dividir apartamento com um colega que é jornalista, dois colegas jornalistas, que um deles fez especialização comigo. E eu vim morar em São Paulo em 2006, quando eu também tinha passado no mestrado. Então era assim, em setembro saiu o resultado do mestrado. Minha aula ia começar em Campinas em março. Eu sabia que eu ia morar um semestre ali em Campinas, pelo menos. Mas eu sabia que, assim, eu tinha esse tempo aí pra, né, meio em suspensão, assim, a vida. Eu tava fazendo alguns trabalhos e tal. Mas eu sabia que eu tinha passado no mestrado e que eu ia vir pra cá. O mestrado que eu fiz lá na Unicamp, em multimeios, esse meu amigo, o Gui, ele tava um ano na minha frente. E aí quando eu passei no mestrado, ele conseguiu bolsa. E ele dava aula de fotografia na Unip e precisou parar de dar aula, porque a bolsa que quando a gente tem do mestrado é uma bolsa de dedicação exclusiva. Você só consegue a bolsa se você não trabalhar, se você dedicar o seu tempo todo para pesquisa. E aí ele ia ter que pedir demissão. E quando acontece esse tipo de coisa, você tem que pedir demissão muito rápido, sabe? Você acaba deixando os caras na mão. E isso te queima, assim. Se depois você quer voltar, é mais complicado, porque você já deixou os caras na mão uma vez, sabe? Aí ele me falou: Lila, você não viria pra cá assumir minhas aulas? Isso tipo numa quarta-feira.
No sábado eu já tava mudando, já tava chegando aqui com a minha malinha pra começar a trabalhar na segunda. Então foi muito no susto que eu vim pra cá. Era um trabalho temporário, lógico. Eu fiquei morando de favor na casa dele, lógico, dividindo as contas e coisa e tal. Mas ele morava bem aqui, ali na Augusta, na esquina com a Dona Antônia de Queiroz. E aí eu vim morar aqui nessa região. Pra mim foi um susto assim enorme, muito grande. Bem porque eu era muito menina do interior, sabe, gente? Eu era muito, muito perdida aqui. E vir morar nessa região naquela época, assim, Augusta era um fervo. Tinha um monte de... Não sei nem como falar essas coisas, porque tenho medo do YouTube me boicotar. Mas tinha um monte de casas de tolerância, por assim dizer. Um monte de vendedoras de amor trabalhando, especialmente ali na Augusta. E foi um choque, assim, muito grande pra mim, mas foi um choque maravilhoso que eu tomei na hora certa e que me ajudou a crescer bastante, assim, né? A ampliar meus horizontes e a entender o mundo para além daquilo que eu tava acostumada em uma cidade menor, com uma família super tradicional, religiosa, né? Então, pra mim foi uma experiência, assim, que realmente mudou minha vida. E aqui a Frei Caneca, já naquela época, era conhecida como uma rua LGBT. Eu sei que a sigla é maior que isso, LGBTQIA+, mas eu sei também que eu posso estar errando, né? Então vocês me perdoem e, como sempre, me corrijam aí nos comentários se eu falar alguma coisa que machuque ou ofenda alguém, tá bom? É na melhor das intenções que eu venho aqui contar essas histórias pra vocês. Mas enfim, quando eu cheguei aqui, a rua já era conhecida como Gay Caneca. E ela ficou conhecida como Gay Caneca porque tem um shopping ali mais pra baixo que chama Frei Caneca, lógico. E uma vez um casal gay se beijou nesse shopping e o segurança foi lá e falou pra ele que não podia, que não sei o que. Só que aí aconteceu uma coisa muito maravilhosa. A galera toda se juntou e fizeram um beijaço gay no Frei Caneca. E como é que você vai parar um monte de gente se beijando? Você não para. E aí o shopping ficou conhecido como Gay Caneca, a rua ficou conhecida como Gay Caneca. E até hoje, as melhores baladas da região estão aqui. Eu acho que ainda tem a Louca ali embaixo. Eu vinha nesses lugares naquela época. Hoje eu sou uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Então, se quiserem contar comigo para um passeio assim, vocês têm que me avisar com muita antecedência, porque eu tenho que começar a dormir mais tarde antes. Senão vai me dar sono 9h30. Mentira, tipo umas 11 eu já tô querendo dormir. Mas é isso, gente. E eu acho muito legal que existam esses espaços assim, sabe? É uma rua que tem muitos, como a Augusta, né? A Augusta tá logo ali, ó. É aquela próxima rua. Eu tô carregando uma mudinha, ó. Tem vários barzinhos com mesinha na calçada e aqui também. Aqui não é tão fervo que nem a Augusta, é um pouquinho mais calmo. Mas é bem gostoso também. Aqui tem uma igreja, ó. É a Igreja do Divino Espírito Santo, também conhecida como a Igreja Rosa.
já passou ali em cima, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas tem logo ali no comecinho da Frei Caneca, na segunda ou na terceira quadra, tem o edifício Aliança, que era onde morou o Raul Seixas. Se eu não me engano, ele morava aí quando ele morreu, no final da vida dele. E talvez, não tenho certeza, o Raul Seixas eu sei que sim, mas eu acho que o Tom Zé também morou por ali. Então é uma região que já desde muito tempo concentra uma galera mais cool, sabe? Mais cult, assim, mais... Não sei se eu posso dizer rebelde, não sei. Aqui é a louca, ó. Ainda existe. A louca, gente, já vim muito nesse lugar. Olha um doguito. Espera o papai. Léo. Aqui, espera. Olha que bonitinho esse... Como é que chama mesmo? Esqueci como é que chama quando eles fazem isso. Parklet. Eles ocupam uma vaga de carro, ó, com mesinhas para as pessoas sentarem. Isso tem bastante aqui na região, eu acho mó legal. O shopping já tá logo ali na frente, ó. Eu não vou entrar nele porque já é fim do dia, eu tô super cansada, quero chegar em casa logo e descansar. Foi um dia bem cheio de gravação hoje, então eu tô meio acabada, sabe? Mas um dia eu entro aí pra gente ver.
Mas é legal que assim, hoje em dia você entra aí, tem até loja de lingerie, de cueca, sabe? Com zíper na parte de trás. Eu acho isso sensacional. Os caras tentaram mandar esse aqui é um lugar de família, gay não pode se beijar, tomaram uma invertida mas tão grande que hoje até tipo sexy shop, um soft sexy shop tem aí dentro. Eu acho divertidíssimo isso. Aqui o shopping, ó. Tem um mercado aí também, que agora naquela trend de paquerar no mercado, sabe? Esse mercado voltou a ficar em evidência. Eu que sou aqui da região fui impactada com uma série de posts nas redes sociais dizendo que eles iam testar a tática de encostar o carrinho, de não sei o que lá aqui nesse mercado. Porque tem isso, né? O algoritmo às vezes te manda as coisas por proximidade. No meu caso eu vejo muitas coisas aqui da região porque eu já tô perto da minha casa, né? Mais um pouquinho aqui, é uma reta só, já chega lá. O doguinho ali na janela do carro, seguro. E esse rio que eu falei pra vocês que passa aqui embaixo, ele vem de lá de cima. Ele tem a nascente ali na Paulista e ele vai descendo, se eu não me engano, ele é um afluente do Anhangabaú, que tá lá pra baixo também. Mas ele tá todo canalizado aqui, né? Passando aqui por baixo. E isso é uma coisa muito comum aqui em São Paulo, né? Porque a cidade, ela foi urbanizada entre rios, né? Vocês podem pensar aí, foi urbanizada entre o Pinheiros e o Tietê. Esse foi um segundo momento. Mas primeiro ela foi urbanizada entre o Anhangabaú e o Tamanduateí, que estavam limitando ali, né, o Triângulo Central. O Anhangabaú está canalizado ali por baixo de onde hoje tem o Vale do Anhangabaú. E o Tamanduateí está passando ali na região da 25 de Março, perto do mercado municipal. Por isso que são regiões que alaga bastante, né? Porque você canaliza os rios e quando chove, na época de cheia, não tem vazão, né? Aí ele vai pra cima mesmo. E isso é desde sempre, assim. Tem uma urbanista que é professora da USP, da FAO, que ela fala que enchente aqui em São Paulo foi a gente que criou. Se a gente tivesse respeitado a margem de segurança dos rios, ninguém estava passando por isso hoje. Mas foi uma escolha, né, que a cidade tomou lá atrás. E essa escolha eu posso falar um pouco agora pra vocês, mas eu não tô preparada pra falar disso, então eu posso falar alguma bobagem. Vocês me corrijam ou considerem isso, né? Se vocês forem passar a informação adiante, dá uma pesquisada, que eu posso estar falando alguma coisa errada. Mas a gente teve o plano de avenidas que foi colocado em prática aqui em São Paulo, e aí eu sempre confundo, é aí que eu confundo. Porque teve o Pereira Passos e teve o Prestes Maia. Eu erro, eu confundo um com o outro. Igual eu confundi a Praça Dom José Gaspar, igual eu confundo o nome das igrejas. Mas um desses dois aí projetou o plano de avenidas para São Paulo. Porque naquela época o carro, o automóvel, era um grande motor da economia. Então, para ter automóvel, precisava ter estrada. E qual que foi a proposta dele? A proposta dele foi: vamos canalizar todos esses rios fedidos aí, esconder essa sujeirada toda e fazer estrada. Porque se a gente fizer estrada, vai ter carro. Se tiver carro, tem indústria, tem economia rodando. E esse foi realmente o motor da economia por um tempo. Ainda é, né? Mas também
o motor da cidade, né? A cidade toda foi pensada mesmo pro carro. E um de vocês aqui me perguntou, mas não teve nenhum perdedor assim que dê pra gente se inspirar, né? Alguém que foi vencido, que teve pelo menos uma ideia boa? Teve. Nessa mesma época, e aí vocês têm que conferir o nome também, porque eu acho que foi o Saturnino de Brito, fez um outro projeto, que foi o projeto Derrotado, que era um projeto maravilhoso, de que sempre que acontecesse uma confluência de rios, assim, sabe? Em toda a região que fosse alagável, eles iam construir um Ibirapuera da vida. Porque aí faz o lago, aí faz uma obra ali de engenharia que consegue acomodar a cheia, a água da cheia, consegue trabalhar com ela. E também é um lugar de lazer, né? Imagina como seria São Paulo se em cada cruzamento de rio tivesse um parque. Mas essa ideia não contemplava o carro. E aí ela foi uma ideia perdedora. E os defensores do plano de avenidas, eles falaram assim, não, mas as grandes metrópoles contemporâneas têm um plano de avenidas, um plano não sei o que, radial concêntrico, blá blá blá, patati patatá. Só que eles omitiam que todas essas grandes metrópoles que tinham um plano de avenidas já tinham uma malha ferroviária bem estabelecida, já tinham também uma malha hidroviária bem estabelecida. São Paulo queimou todas essas etapas, né? Apostou só na rua. Aí o que a gente conseguiu com isso? Muito trânsito e muita enchente na época de cheia. Vocês podem procurar aí para assistir, se quiserem, um documentário chamado Entre Rios, que conta boa parte dessa história aí, vai ter os nomes certos. Eles entrevistaram nesse documentário vários professores da USP, inclusive algumas coisas que eu falei aqui foi lá que eu vi. E eu sei que aqui no centro, especialmente de São Paulo, você não anda 300 metros sem passar por cima de um rio. É meio bizarro isso, né? Mas é verdade. Tem até um podcast da Rádio Novelo que fala dessa história. Eu vou tentar lembrar aqui para colocar para vocês na descrição do vídeo, para vocês conhecerem a história de um cara que foi perseguido por isso a vida inteira, sabe? Um dia ele tava andando na rua, de repente tinha chovido muito, de repente abriu um buraco ali no 9 de julho e começou um rio a jorrar mesmo, assim, sabe? E aí depois disso ele foi perseguido a vida inteira, porque ele comprava uma casa e tinha problema de infiltração, ele ia ver um rio passava por baixo, ia furar um negócio pra fazer não sei o que, tinha um rio passando ali embaixo. Então ele conta isso, assim, né? É um episódio, cada episódio desse podcast conta duas histórias. A primeira história desse episódio é a da Caramelo Drama, que é uma confeiteira lá do sul que foi stalkeada por um cara que tinha uma questão de saúde mental importante e ela passou péssimos bocados na mão dele, porque ele obsessionou ali que ela era o amor da vida dele. Ficou assim, foi bem difícil, bem triste essa história. Mas a segunda parte traz a história desse cara que fala da relação dele com os rios aqui de São Paulo, e é muito legal. E aí, o que acontece aqui, ó? É bem aqui que dá pra gente escutar. Não sei se vocês vão ouvir, porque tem muito barulho acontecendo. Aqui o que acontece é que esse rio vem de lá de cima. Vocês viram, né? A gente tá descendo lá da Paulista aqui, ele vem canalizado. Quando chega aqui, tem uma queda muito grande. Então meio que tem uma cachoeira aqui. Aí aqui eu já tô ouvindo, ó. Aqui dá pra ouvir bem. Vou tentar colocar mais perto pra vocês escutarem. Vocês estão ouvindo? Porque chega aqui, ó, tem essa queda. Então aqui embaixo desse ponto tem meio que uma cachoeira
Olha que doideira. Ela tá passando aqui, gente. Os carros vêm ali. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham ouvido, ó. Ali tá 9 de julho, ali embaixo. E é bem ali que tem essa história do podcast que o cara fala que ele tava ali, o chão abriu e começou a jorrar água. Era um rio que passava lá embaixo. Se bobear, é esse mesmo rio aqui que tá chegando ali. Mas é impressionante, né? Eu fico pensando que se São Paulo tivesse um pouquinho mais assim, de nada mesmo, de cuidado com os rios, a gente já tá numa situação muito mais legal aqui, né? Também fico muito pensando quando a Anhangabaú era um parque, não aquele concretão todo. Vocês podem até pesquisar aí, gente. A Anhangabaú 1931. Vocês vão ver que tem fotos de quando ele era um parque. E vocês vão achar também um quadro da Tarsila do Amaral, do Vale do Anhangabaú. Vocês vão ver que dá para identificar direitinho o viaduto do chá, como ele era naquela época de ferro. Vocês vão ver um bondinho passando em cima dele. Vocês vão ver umas arvorezinhas e até as construções que tinham ali na época. Um dia eu vou fazer um vídeo só do Anhangabaú pra vocês. E aí vocês viram, né? A Frei Caneca acabou ali. A gente veio aqui na direção da Augusta. Ó, pessoal, na minha esquerda é a Praça Roosevelt. Essa é uma praça bem bacana porque vê uma galera andar de skate aí. E ela, toda a volta dela ali tem muitos barzinhos. Então você vem aqui na praça e aí você vai num barzinho, pega uma cerveja, come alguma coisinha, daí você volta pra praça, sabe? É o tipo de passeio que eu gosto de fazer. E bem aqui pertinho também tá a rua Avanhandava. Eu vou passar por ela para mostrar para vocês. É uma rua super bonitinha. Eu vou entrar aqui na Avanhandava, daí a gente já sai ali. Essa daqui não é, tá? Essa é a Martins Fontes, eu acho. Não sei se é Martins Fontes essa rua aqui. Mas a Avanhandava tá logo ali, a gente vai entrar nela.
Aqui é a Martinho Prado e aqui é a Vanhandava. Eu já vi apartamento para comprar aqui nesse predinho, ó, uma gracinha. Moraria fácil aqui também. Essa ruazinha, ela tem uma entrada ali pelo finalzinho da Augusta, já quase chegando ali na São Luís, na Xavier de Toledo, mas ela é essa curvinha aqui, ó. E aí tem um monte de restaurante, tem alguns edifícios residenciais legais também, mas em geral a galera vem aqui pra comer bem, sabe? Já vim algumas vezes aqui no Família Mancini. Mas é super gostoso, super bonitinho. E já acabou, tá vendo? É bem pequenininho mesmo. Aqui já é de novo a Augusta, o finalzinho da Augusta. Esse prédio que vocês estão vendo bem aqui na minha frente, que está em obras, é o Virgínia. Quem está fazendo o retrofit deles é a Soma Uma. Vocês podem olhar, tem vários conteúdos que eles estão produzindo aqui do retrofit do Virgínia. É um retrofit que eu acho que vai ser de mais alto padrão. Eu já até conversei com os caras também. Para entender qual que vai ser, né? Em algum momento eu estive até interessada em comprar aqui, quando eu não tinha comprado meu apartamento ainda. Mas eu acho que vai ser um padrão. Pra mim, que sou arquiteta e que faço essas reformas, sabe? Não vale a pena comprar o negócio já reformado. Essa é a verdade. Vale a pena comprar ele detonado e eu mesma fazer a reforma, porque aí é mais barato, né? Porque esse é um serviço que tem muito valor e fica do jeito que eu quero, né? Sou eu que tomo as decisões. Mas é uma gracinha, ó. E uma região super gostosa. Aqui é um hospital, ó. Que eu já falei pra vocês uma vez que eu quis comprar uma cobertura mega detonada, mas eu não consegui, porque eu tava muito enrolada, foi a leilão. Tá pra vender ainda a cobertura aqui, mas é desse predinho aqui, ó, ali do outro lado da rua. Tá muito escuro, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é aqui, ó. Lá em cima.
O último andar desse predinho aqui é uma cobertura só. O lugar é incrível, mas tá completamente detonado. Essas histórias, sabe? Era de 2 irmãos. Aí eles moravam aí. Quando eu vim aí, dava pra ver que morou aí alguém muito, muito idoso, sabe? Tinha uns restos de fralda geriátrica. Tinha umas coisas assim que davam a entender isso. Que uma pessoa que morava aí era um artista. Com absoluta certeza, porque os instrumentos dele ainda estavam aí, sabe? Talvez ele fosse até arquiteto. Tinha um monte de esquadro, régua de desenho, um monte de desenho mesmo. Tinha um autorretrato dele lá no quarto. O que parece que aconteceu é que as pessoas morreram e eles fecharam o apartamento e as coisas ficaram aí uma eternidade, porque tá tudo detonado e enrolado. Quando os donos morreram, foi para os filhos. E aí era 3 filhos de um e 1 filho de outro. Só que esse 1 filho do outro, que era o primo, tinha problemas na justiça, problemas trabalhistas. E aí as coisas dele estavam tudo meio embargada para pagar essas dívidas trabalhistas. Então eu tava muito negociando com a galera pra... Ó, aqui tem o mural do Di Cavalcanti, que eu sempre mostro pra vocês, no Novo Hotel Jaraguá. A gente tava negociando com eles, porque aí a gente pagava em juízo. E aí o juiz, pegava a parte do cara e já direcionava para as pessoas. Mas aí eles estavam devendo de condomínio mais do que já valia o apartamento, sabe? Então tava muito enrolado. O juiz não quis fazer isso, ele tentou ir a leilão, porque o valor que a gente estava oferecendo também era muito baixo, para valer a pena, né, a bagaceira que tava. O juiz achou que eles conseguiam mais dinheiro no leilão, não quis vender pra gente. E aí deu ruim, porque ninguém comprou no leilão e ainda tá aí enrolado. Mais uma hora desenrola, né? Era uma cobertura de 100 metros quadrados. Era grande, assim, 100 e poucos metros quadrados, contando a área externa, né? A varanda ali devia dar uns 150. E tava, acho que por 600, a gente ofereceu 650 mil reais e eles não quiseram, o juiz não quis vender. Os donos concordaram, porque pra eles naquela altura do campeonato, qualquer dinheiro era dinheiro nisso aí, né? De tão enrolado que tava, só de desenrolar a situação pra eles já era uma vantagem. Mas o juiz não quis. Aí eu comprei o apartamento que eu moro hoje. Mas é isso, gente. Eu já tô chegando aqui em casa. Olha lá, ele tá colocando, ligando o ônibus na tomada. Vocês estão vendo? Ligou uma tomada. Opa, beleza? Já vou colocar aí. Olá, moços. Pô, aconteceu uma coisa quase agora, meu amigo. O passageiro pegou uma sujeira aqui atrás. Aí falou, para não pegar ninguém, né? Pra ninguém passar mal, só chega até o ponto final lá. Entendeu? Mas ele vai por enquanto. Se você quiser ver, entendeu? Mas fizeram uma nojeira ali atrás. Muito medo, entendeu? Vocês estão vendo, ó, tem uns negocinhos ali, ele puxa o fio e aí a polícia tá aqui acompanhando por alguma razão. Ah, do trânsito aqui. Claro, aí chega lá no final, acho que o fiscal vai lavar, entendeu? Oi, eu tenho um canal no YouTube e tô mostrando como é que liga o ônibus na tomada. Valeu, gente. Vocês viram que legal? É isso. Ele tava contando aqui, é a polícia do trânsito ali. O motorista estava contando que alguém passou mal aqui dentro do ônibus e fez alguma sujeira. Não sei o que a pessoa fez. E que aí o ônibus teve que parar e agora ele tá... Todo mundo desceu e agora ele tá indo até o ponto final para limpar. Mas aí tá aí, ó.
Aqui nessa curva da Maria Paula, sempre isso acontece porque nessa curva eles soltam, o cabo solta sem querer, daí eles sempre por aqui estão arrumando. Mas é isso, pessoal, eu já tô chegando em casa, eu vou parar por aqui, a gente se vê na próxima. Até mais!